Hoje vamos ver o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Em São Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendeis de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavras consoladoras que nos mostram que, apesar de vivermos num planeta de provas e expiações, como bem explicou Kardec, devemos ter esperança num futuro melhor e mais feliz. Quando Jesus diz, vinde a mim, não quer dizer ir até Ele ou estar pessoalmente diante dele. Não é isto, mas sim em aceitar sua palavra, seus ensinamentos, ler e estudar. Hoje somos privilegiados por termos uma grande variedade de obras disponíveis, mas não podemos acreditar em tudo que há por aí. Temos que analisar e ver se aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou não. Erasto, no livro dos Médiuns, já disse: é preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Temos que entender que no mundo há pessoas boas e pessoas más. Também há bons livros e livros ruins. Por isso é importante pensar um pouco antes de aceitar algo como verdade. Lembrando que o estudo é o segundo mandamento ditado pelo Espírito da Verdade. O primeiro é o amor incondicional a todos os seres. Por vivermos num planeta de provas e expiações, o sofrimento faz parte deste mundo. É através dos sofrimentos que pagamos pelos erros que cometemos no passado, nesta ou em vidas anteriores, e também para provar se realmente aprendemos uma lição. A doença, por exemplo, nos ensina a valorizar a saúde. A pobreza nos revela a importância do trabalho e do esforço pessoal. A família difícil nos traz a lição da tolerância. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, disse: as dificuldades exteriores só existem para remover as limitações interiores. Obviamente, por mais que dure o sofrimento, um dia ele terá fim, e mais cedo será esse fim se tivermos fé nas palavras do Cristo, de que nossa dor não é inútil, ela tem um motivo, que talvez hoje não saibamos qual é, mas um dia nos será revelada. E quem sabe, quando descobrimos a razão de termos passado por alguma dificuldade, não sintamos vergonha por não termos encarado com mais coragem e humildade. Em relação a isto, Irmão X, através de Chico Xavier, nos transmite a mensagem Provas de Paciência, onde conta a história de Leonarda, que, na erraticidade, planejava sua nova reencarnação com auxílio de sua mentora Lucinda, onde deveria desenvolver a paciência. Durante todo o planejamento, Leonarda prometeu seguir os conselhos de sua mentora e que sairia vitoriosa da próxima reencarnação. Mas, ao reencarnar, como é natural, esqueceu de tudo, e durante toda a sua vida, qualquer contratempo era motivo de irritação. Por menor que fosse a dificuldade, ela transformava em uma tragédia. E assim atravessou a vida. Chegou à morte, e logo após o seu desencarne, Lucinda, sua mentora, lhe aparece e diz: minha filha, o que fizeste de tua vida? Como assim? Indagou Leonarda, assombrada. Você deveria ter desenvolvido a paciência, mas todas as oportunidades que a bondade infinita lhe enviou, você as recusou. Que diz? Fui excessivamente provada. Mas não foi aprovada. Não é possível. Vivi na pobreza e com grandes dificuldades. Entretanto, não as aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores. Todavia, não guardou os ensinamentos. Sofri muito, mas não aprendeu. Você falhou nas provas que escolhestes, mas não se desespere. Haverá outras oportunidades em uma nova encarnação. Repetindo Emmanuel, as dificuldades exteriores só existem para remover as limitações interiores. Vemos aí a importância da resignação. Cabe ressaltar que resignação não é conformismo com as coisas, mas sim em aceitar os desígnios divinos sem reclamar. O entendimento é que as situações que passamos durante a vida são necessárias para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, as quais podem ser minoradas pelo nosso esforço, mas sem reclamar. Além da resignação, Jesus nos impõe ainda o amor como condição à sua assistência, quando diz: tomai meu jugo sobre vós, ou seja, o dever do amor e da caridade, aprendendo com ele que foi brando e humilde de coração. Ele foi um mestre,
se aproximava dos escribas, fariseus, sacerdotes, imperadores, de Pilatos, da mesma forma, com o mesmo amor e carinho com que se aproximava dos leprosos, doentes, pobres e viajantes. Jesus amava a todos igualmente. O dia que formos capazes de agir assim, aí estaremos colocando em prática o primeiro mandamento, ditado pelo Espírito da Verdade: o amor incondicional. Thich Nhat Hanh, mais conhecido por Thai, monge budista indicado ao Prêmio Nobel da Paz, nos conta no livro O Coração da Compreensão que tudo está interligado. Esta folha de papel, por exemplo, se olharmos com atenção, poderemos ver claramente uma nuvem flutuando nela. Sim, pois sem nuvens não haverá chuva, sem chuva as árvores não podem crescer, e sem árvores não podemos fazer papel. Se olharmos com mais atenção ainda, poderemos ver os raios do sol, o lenhador que cortou a árvore, o trigo que o alimentou, e o pai e a mãe do lenhador. Sem todas essas coisas, essa folha de papel não pode existir. Hoje, para estarmos aqui e agora, neste momento, vejo quantas coisas, seres e pessoas foram necessárias para que isso se tornasse realidade. Não somos uma ilha isolada. Necessitamos uns dos outros. Desta forma que possamos ser gratos por tudo e por todos. Que possamos ver que o amor vive à nossa volta e em toda parte. E por fim, que possamos amar como Jesus amou. Este Jesus, que era o amor encarnado, e sabendo que as pessoas naquele tempo não estavam preparadas para compreender todos os seus ensinamentos, promete enviar um outro Consolador. Em São João capítulo 14, versículo 15 ao 17 e 26, Jesus diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenha dito. Em 18 de abril de 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Com isto vem cumprir a promessa de Jesus, ensinando todas as coisas e fazendo compreender o que o Cristo disse. Vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Espiritismo nos fala da justiça perfeita e da bondade infinita do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas, ensinando-nos que devemos somente a nós mesmos o bem ou o mal que nos atinge, que necessitamos da reencarnação para nosso aperfeiçoamento gradativo na Terra ou em outros mundos, visto que numa única existência não é possível alcançar todo o bem ou desfazer todo o mal que ainda existe em nós. E ainda mais, que somos nós mesmos que escolhemos que planejamos a nossa reencarnação, inclusive as dificuldades que devemos passar durante a vida. Em relação a isto, o capítulo 5, Escolha das Provas, do Livro dos Espíritos, traz várias explicações, principalmente a questão 258, onde Kardec pergunta: na erraticidade, antes de uma nova encarnação, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? E os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero das provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. E na questão 266, Kardec pergunta: não parece natural que o espírito escolha as provas menos dolorosas? E os espíritos respondem: para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão, e ele pensa de uma maneira diferente. Aqui na Terra, influenciados pela matéria, só vemos o lado penoso das dificuldades. Mas na vida espiritual, vemos os prazeres e as dores terrestres como os passageiros. Sendo que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está na vida eterna, nas qualidades da alma. Então, que importa passar por algumas dificuldades terrestres, se com isso alcançarmos grandes alegrias futuras? Desta forma, o espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais dolorosa, com a esperança de alcançar mais rapidamente um estado melhor. Da mesma forma que um doente escolhe o remédio mais amargo para alcançar a cura mais rapidamente. Se por um lado somos privilegiados por conhecermos essa doutrina maravilhosa
por outro, temos uma grande responsabilidade, visto que se fracassarmos, à semelhança de Leonarda, não teremos como desculpa dizer que não sabíamos o que estamos fazendo, ou que não conhecíamos as leis divinas. Portanto, não nos resta outra escolha a não ser nos esforçarmos dia a dia para nos tornarmos melhores. Caso contrário, corremos o risco de chegar ao final dessa vida e também termos que ouvir a dolorosa frase: o que fizeste de tua vida? Para finalizar, lembro de uma passagem do ótimo livro Memórias do Padre Germano, psicografia de Amália Domingo Soler e último capítulo, psicografia de Chico Xavier. Numa de suas passagens, Padre Germano conta que estava passando por um momento difícil, sentindo-se muito só, triste, sentia-se um inútil. À noite, durante o sono, ele se vê diante de Jesus e ouve o seguinte: que fazes aqui, infeliz? No começo da jornada, dar-se o caso de já te faltarem as forças para prosseguir no caminho? Dizes-te, árvore seca, ingrato, pois não sabes que não há planta estéril, uma vez que em todas palpita a seiva divina e fecunda? Ergue os olhos ao céu e segue-me. Sê apóstolo da única religião que deve imperar no mundo, a caridade, que é amor. Ama e serás grande, ama e serás forte, ama e serás justo. Humanidade, eu sou a luz e a vida. Segue-me e te conduzirei à casa de meu Pai que está nos céus. Sou Jesus, o Nazareno, o filho da casa de Davi, que vem trazer a paz ao mundo. Ó, alma triste e oprimida, sorri, espera e confia, pois lhe trago a taça em que beberás a água da vida. Assim seja.